Ok, meus irmãos, bom dia a todos. Estou muito feliz de vos ver aqui esta manhã, como fico feliz de vos ver aqui em todos os domingos. E se eu fico feliz, então o nosso Deus ficará bastante mais. Amém? Eu quero-vos pedir algo que eu sei que não é fácil, mas com a ajuda de Deus nós vamos conseguir. Eu vou pedir que, pelo menos, vocês fechem os olhos e tentem despir-se de todas as preocupações, de todas as obrigações, de tudo aquilo que vos está a passar pela cabeça em termos de trabalho, de problemas por resolver, de situações que vos tragam angústia, que calem todas as outras vozes que não sejam a voz de Deus. Vamos tentar fazer silêncio dentro dos nossos corações e dentro das nossas almas nesta manhã, para que a palavra tenha espaço não só para entrar, como para se enraizar, como para transformar, como para revelar, porque esse é o propósito de Deus todos os dias. Amém? E nós hoje em dia estamos tão cercados de barulho, estamos tão cercados do ruído das multidões, estamos tão cercados de uma comunicação social que está cada vez mais presente e que murmura cada vez mais. Estamos tão angustiados, porque estamos quase que num colete de forças que nos absorve de tanta gente, de tanto ruído, de tantas vozes, que acaba por sobrar muito pouco tempo e, sobretudo, muito pouco espaço para ouvirmos a voz do nosso Deus. E tenho que vos dizer que nós estamos a viver tempos em que Deus quer se fazer ouvir muito, em que Deus está a falar muito, e que todos aqueles que tiverem ouvidos ouçam não com estes ouvidos, ok? Mas com os ouvidos do Espírito Santo, com os ouvidos que o nosso Deus nos deu para reconhecermos a sua voz, a voz do pastor, que todas as ovelhas distinguem no meio das outras vozes. Amém? Não era esta a minha intenção, mas nós temos que falar do que Deus quer e não daquilo que nós achamos que devemos falar. E Deus vai falar hoje de conhecimento. E não estou a referir-me a conhecimento de cultura, de termos uma grande cultura, de sermos uns grandes sabões. Não, é algo bem mais profundo do que isto. E vou fazer com vocês uma viagem no tempo, ok? Para vocês perceberem que algumas das coisas que estamos a viver atualmente já vivemos noutras épocas, noutras fases. E vamos perceber o porquê. E vamos tentar reconhecer esses sinais agora. E perceber como é que Deus lidou com essas situações nesse tempo e como é que Ele está a querer lidar com essas situações agora. E de que forma é que nós somos importantes neste processo. De que forma é que nós fazemos parte deste processo. De que forma é que nós devemos intervir. E de que forma é que nós devemos ser atuantes, ativos e não passivos. Vamos fazer uma viagem até cerca do ano de 755 a.C. Amém? Aquilo que nós hoje conhecemos como sendo Israel estava dividido entre o povo do norte e o povo do sul. E o reino do norte e o reino do sul. E o reino do norte era Israel. E estamos a falar de uma época em que aparentemente havia paz política e havia grande prosperidade económica. E o que é que acontece quando um povo se sente próspero, se sente rico, sente que tem trabalho, sente que tem dinheiro, sente que há uma paz aparente porque os povos inimigos não estão a invadir? Começa a relaxar. Deixa de orar, deixa de louvar, deixa de buscar a Deus e começa à procura daquilo que lhes dá prazer, prazer material, dinheiro, luxúria, ok? Adultério. Começa à procura dos prazeres da carne, ok? E esquece de Deus. E sempre que isto acontece, mal vem sobre a humanidade, mal vem sobre as nações. E o profeta Oseias surge neste tempo, e surge como um homem de que se fala muito pouco, de que se conhece muito pouco, e um profeta que foi muitas vezes mal interpretado e mal compreendido. Mas é com ele que Deus vai falar, e é com ele que Deus vai chorar, e é com ele que Deus vai partilhar a dor profunda que sente ao ver o seu povo perder-se assim. E Deus diz-lhe:
E hoje este tem sido um clamor que Deus tem colocado no meu coração. E quero muito que seja um clamor que Deus também coloque nos vossos corações. E eu creio que Deus está a fazer isso, porque ainda antes do culto eu e a irmã Júlia falávamos e eu percebi que as duas estávamos a partilhar desse clamor e pensei, Senhor, certamente não será apenas no meu coração, no coração da minha irmã Júlia, certamente que estás a colocar esse apelo no coração de muitos outros dos meus irmãos. E Deus diz a Oseias, como um desabafo, o meu povo padece por falta de conhecimento. O meu povo está a ser destruído por falta de conhecimento. E quando Deus se refere a esta falta de conhecimento, refere-se à falta de conhecimento dele. O povo deixou de buscar a Deus. O povo deixou de buscar ter comunhão com Deus. Deixou de ir aos seus pés. Deixou de ir buscar os seus menininhos. Deixou de ouvir a sua voz. E pior do que isso, os sacerdotes daquele tempo contribuíram muito para isto. Porque aqueles sacerdotes enchiam-se dos sacrifícios que o povo fazia aos ídolos. Os sacerdotes viviam da riqueza que o povo depositava aos pés desses falsos deuses. Então eles foram os primeiros a não trazer de volta o rebanho para os pés de Deus. E tempos terríveis se seguiram. E em muito pouco tempo, foram assassinados 4 reis de Israel. E Israel acabou por ser invadido pelos babilónios, e depois vocês sabem, foram levados em cativeiro. E foram séculos e séculos de um processo tremendo. Sempre que nós nos afastamos de Deus, sempre que nós deixamos de o buscar, sempre que nós deixamos de o conhecer, de procurar ter comunhão com Ele, de perceber o que Ele quer, o que é que Ele tem para nós, o que é que Ele tem para nos ensinar, coisas tremendas vêm às nossas vidas. Não porque Ele as traga, mas porque ficamos vulneráveis. Um povo que não tem conhecimento é um povo cego. Um povo que não tem conhecimento facilmente se deixa arrastar. É um povo vulnerável. Amém? E isto aconteceu nesta época. Mas repetiu-se vezes e vezes na história da humanidade. Um povo que não conhece o seu Deus fica à mercê dos seus inimigos, incapaz de se defender na sua vulnerabilidade. Enquanto povo e enquanto seres individuais, é assim que ficamos. Ao longo da história da humanidade, os períodos mais negros sempre foram aqueles a que nos foi vedado o acesso ao conhecimento. E nestes períodos sempre aconteceu uma ou outra das coisas que eu vos vou referir, ou as duas em simultâneo. Primeiro, as pessoas deixaram de procurar Deus e de se interessar pelo seu conhecimento porque achavam que isso a desresponsabilizava e levava-as a uma vida de pecado, luxúria e prazeres proibidos. O que é que eu quero dizer com isto? Se eu me negar a conhecer Deus, e se eu me negar a saber o que é que Ele quer de mim, se eu me negar a amar o próximo como a mim mesmo, se eu me negar a amá-lo acima de todas as coisas, se eu não souber o que é que Ele pensa acerca de mim, então vale tudo. Eu depois posso ir à presença dEle e dizer: eu estava na ignorância, eu não sabia nada, portanto eu não estava a pecar. Ok? Portanto, a humanidade, muitas vezes, viveu assim, afastou-se de Deus propositadamente como uma forma de se desresponsabilizar da sua missão e uma forma de se desculpar pelo mal que fazia. Em segundo lugar, os líderes religiosos e políticos muitas vezes vedavam o acesso do povo ao conhecimento. Porque, como eu vos disse anteriormente, é mais fácil dominar e governar pelo medo um povo cego e ignorante e que não sabe quem é. Amém? E que não sabe quem é. Lembram-se quando falámos de identidade? Percebem como é importante nós termos o sentido da nossa identidade? Sabem como é importante nós, enquanto indivíduos, sabermos quem efetivamente nós somos? Nós não somos o que os nossos pais dizem que nós somos. Nós não somos o que os nossos colegas dizem que nós somos. Nós não somos o que a família diz que nós somos. Nós não somos o que o espelho diz que nós somos. Nós somos o que Deus diz que nós somos.
Amém? E Deus diz, eu sei que já vos disse isto, mas nós temos que nos lembrar disto constantemente. Eu todos os dias tenho pessoas no meu gabinete a quem tenho que lembrar isto constantemente. Nós somos filhos de Deus, sacerdotes, filhos do Deus vivo, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Nós somos o que Deus diz que nós somos. E nós somos maravilhosos. Nós somos especiais. Nós somos a sua elite. Nós somos o seu maior tesouro. Nós somos aqueles por quem Ele deu a vida. O que é que nós queremos mais? Nós podemos estar no charco. Nós podemos estar enterrados em areia movediça até ao pescoço. Nós podemos ter cometido o mais terrível dos pecados. Nós podemos ter chegado àquele ponto que olhamos para o espelho e nos desprezamos por aquilo que fizemos, por aquilo que dissemos, ou por aquilo que deixamos de fazer. Mas mesmo nesses momentos, Deus continua-nos a achar lindos, continua-nos a achar maravilhosos e nunca, em momento algum, se arrependeu de ter dado a sua vida por nós. Então quem somos nós para negarmos a nós próprios esta identidade? E isto aplica-se a nós também enquanto povo. Não importa o que os outros povos dizem quem somos. Eu, por exemplo, e agora a Herwin, o Léo e os filhos não vão ouvir aquilo que eu vou dizer. Amém? Mas eu lembro-me de, há poucos anos atrás, talvez 2 anos atrás, do primeiro-ministro holandês, ou ministro dos negócios estrangeiros holandês, eu sei que foi o ministro holandês, ter dito que o povo português era um povo de alcoólicos e de prostitutas. Eu, enquanto portuguesa, fiquei muito ofendida, até porque um povo que vende pessoas nas montras e permite que as drogas sejam legalizadas não pode falar muito. Mas sabem uma coisa? Eu não me identifiquei com estas palavras, porque o meu povo é o povo de Deus, porque o meu povo tem um rei maior, porque o meu povo é um povo lindo, é um povo maravilhoso, é um povo que marca a diferença, é um povo que brilha no meio das trevas, é um povo que é sal no meio da terra, é um povo que estende a mão para o seu próximo, é um povo que ajuda os pobres e os necessitados, é um povo que sabe a quem segue e a quem obedece. Este é o meu povo, e este é o povo de Deus, e este é o povo a quem Deus quer dar conhecimento, para que não padeça, para que não pereça, para que não sofra. Amém? De 755 a.C., passemos para o século V, depois de Cristo. Começa a Idade Média. Também muito bem conhecida, acho que esta designação caiu maravilhosamente bem, como Idade das Trevas. E sabem que muitas vezes se pensou que a designação de Idade das Trevas teve a ver com o facto de ser uma altura em que a Igreja Católica perseguiu as pessoas, torturou, surgiu a Inquisição, houve perseguição. Os judeus, mais uma vez, foram um povo, portanto, nessa altura havia muitos judeus na Península Ibérica, havia muitos judeus em Portugal e em Espanha. Os judeus foram perseguidos, aqueles que se recusaram a converter ao catolicismo foram torturados até à morte. A Igreja usou o seu poder para vedar o conhecimento ao povo. Todos os livros que não eram autorizados pela Igreja foram queimados em grandes fogueiras. As missas eram em latim e as poucas Bíblias que havia também eram em latim. Um povo que na maioria dos casos era analfabeto, como devem calcular, não conseguia perceber uma única linha da Bíblia e muito menos das missas. A Idade das Trevas surgiu porque o povo deixou de ter acesso ao conhecimento. E sabem, eu não tinha a noção de que tinha durado tanto tempo. E ontem, ao fazer uma pesquisa, percebi-me que este período durou do século V ao século XV. Estamos a falar de 10 séculos em que a humanidade mergulhou nas mais profundas trevas, em que a Igreja pôde tudo, pôde fazer tudo, em que a Igreja destruiu o seu próprio povo, matou, massacrou, perseguiu, em nome de uma vida luxuosa, em nome de uma vida de orgias,
em nome de uma vida de bacanais, em nome de uma riqueza ostensiva e ofensiva. E enquanto isso, o povo morria à fome, morria cego e surdo, e durante 10 séculos as pessoas não souberam o que era ouvir a voz de Deus. O meu povo padece por falta de conhecimento. Sempre que vivemos tempos de falta de conhecimento, é fácil governar pelo medo. Agora fazemos novamente uma viagem no tempo e vamos até à época da Segunda Grande Guerra Mundial. Império Nazi, ao Terceiro Reich, novamente todos os livros que não eram publicados, todos os livros que eram publicados sem a autorização e o aval de Hitler foram queimados. Fizeram-se fogueiras gigantescas nas ruas, onde toda a literatura, todas as publicações, fossem artigos jornalísticos, fossem livros de cariz religiosa, fosse o que fosse, tudo que não tinha a ver com a literatura promovida por Hitler foi queimado. E Hitler conseguiu convencer o próprio povo alemão a fazê-lo, alegando, porque reparem, as pessoas não são assim tão fáceis de convencer. Por detrás disto há sempre um processo meticuloso de autêntica lavagem ao cérebro. Hitler, portanto, na altura em que Hitler começa a subir na hierarquia do poder, nós estamos a falar de uma Alemanha que estava economicamente fragilizada. Estamos a falar de uma Alemanha em que havia muitos pobres. Estamos a falar de uma Alemanha em que a inveja do povo judaico começa a crescer. Porque estamos a falar de uma Alemanha que está empobrecida, que está enfraquecida, mas os judeus, digam o que se disserem, continuam a ser a menina dos olhos de Deus. Amém? Foram o primeiro povo a ser escolhido. E apesar de eles até hoje recusarem-se a acreditar em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eles nunca deixaram de ter o favor de Deus. E onde eles põem a mão, eles prosperam. E os alemães começaram-se a perceber isso. Então nós estamos a empobrecer, mas os judeus continuam a enriquecer. E isto começou a atrair a inveja do povo alemão, ok? E Hitler era um homem muito inteligente, manipulador e muito inteligente. E pensou, eu tenho que culpar alguém pelo Estado da Nação. Não vou ser eu. Então vou culpar os judeus. E foi com base nisto, e foi com base, reparem, na própria palavra de Deus, porque ele começou a convencer as pessoas de que os judeus eram um povo mau e era uma nação podre no planeta Terra, porque tinham morto Jesus e não tinham reconhecido Jesus, logo era um povo digno de perseguição. A falta de conhecimento leva à destruição do meu povo, diz o Senhor. Sem Bíblias, sem ninguém que lhes falasse de Cristo, facilmente as pessoas se deixaram convencer por estes argumentos e começou uma das maiores perseguições da história da humanidade. Vocês já vão perceber porque é que eu estou a fazer esta viagem. E vocês vão começar a reconhecer alguns sinais daquilo que eu tenho estado a falar do passado nos nossos tempos. A partir daqui as pessoas foram expostas a todo o tipo de propaganda nazi, a qual incentivava e promovia o antissemitismo, ou seja, racismo especificamente direcionado contra os judeus, o racismo relativamente a todas as pessoas que tivessem cor e nações diferentes, a xenofobia, o machismo, okay? A supremacia do homem sobre a mulher, a homofobia, portanto, todas as pessoas que tivessem uma orientação sexual diferente eram consideradas dignas de morte, eram torturadas e mortas, tal como os judeus, e todo o tipo de discriminação. Bastava termos um tom de pele diferente, termos uma orelha maior do que a outra, termos o cabelo escuro, termos uma perna mais curta, ter algum tipo de perturbação do desenvolvimento, para ser vítima da discriminação e ser condenado à morte. Vocês estão pensando, Carla, caramba, mas a Segunda Grande Guerra Mundial já acabou há tanto tempo, o que é que isso agora tem a ver? Vocês não estão a reconhecer estas designações, pois não? Isto desapareceu, isto neste momento não está nada presente. Estamos na Idade Moderna,
no ano de 2021 e nada disto está a acontecer, pois não? Nem de perto, nem de longe. Idade moderna. Os sistemas políticos e os sistemas sociais estão todos a colapsar porque nós, crentes e não crentes, não buscamos o conhecimento. Porque nós nos deixamos enganar pela primeira voz que se manifesta. Porque nos acomodamos todos e deixamos de procurar conhecer Deus. Volto a dizer, eu não estou a falar só de um conhecimento empírico, de sermos grandes conhecedores da palavra de Deus, sabemos os versículos todos de cor. Em Coríntios capítulo 13 diz que nem que eu conhecesse todos os versículos, nem que eu conhecesse tudo, se eu não tiver amor, nada me serve. Eu posso saber a Bíblia, não sei muita coisa, mas me perguntarem onde é que está, esqueçam, a minha memória já não está para aí virada. Mas eu posso ler a Bíblia de uma ponta à outra. Posso até ter decorado a Bíblia toda de uma ponta à outra. Mas se eu não tiver o discernimento, a revelação do Espírito Santo, do amor de Deus, e se não a colocar em prática, isto nada serve. Isto não vai ter qualquer efeito prático na nossa vida. Não vai ter qualquer impacto na nossa sociedade. Não vai ter qualquer impacto na humanidade. Mas, na verdade, é isto que nós estamos a fazer. Nós somos pessoas do mundo. Não. Nós. Porque cabe a nós levar este conhecimento àqueles que não o têm. Mas, para isso, nós temos que primeiro buscar. Nós temos que buscar o nosso Deus. Eu tenho que chegar ao pé do meu Deus, sentar-me, peço desculpa de ficar costas para vocês, sentar-me ao lado dele, dar-lhe a minha mão e tirar tempo para o conhecer, tirar tempo para falar com ele, tirar tempo para o ouvir, para ele partilhar os anseios do seu coração, para ele me dizer o que é que ele quer de mim, o que é que ele tem para a minha vida. Amém? Quantos de nós é que estamos a fazer isso? Este estudo foi feito por psicólogos e sociólogos. Comecem a fazer a experiência durante uma semana, só precisam de fazer isto durante uma semana. Escrevam num bloquinho todo o tempo que passaram a trabalhar, todo o tempo que passaram em frente à televisão, e atenção, não estou a dizer de maneira alguma que vermos televisão é pecado, ou que estarmos a usar o telemóvel é pecado, ou que estarmos a jogar no computador é pecado, ou que estarmos nas redes sociais é pecado. Não é isso que eu estou a dizer. Mas eu quero que façam o seguinte desafio. Somem todo o tempo que utilizaram com as novas tecnologias, todo o tempo em que estiveram a falar com as pessoas através do telemóvel, através das redes sociais, e depois vejam que tempo é que tiraram para conhecer Deus. Que tempo é que sobrou para falar com Deus? Que tempo é que sobrou para eu ler a palavra? Porque ler a palavra também é conhecer Deus. Deus fala-nos e traz-nos revelação de muita coisa quando lemos a sua palavra. E se calhar vamos todos chegar a uma conclusão muito triste. Ok? Vamos chegar a uma conclusão muito triste. É que se calhar passamos não sei quantas horas nisto e o único tempo que passamos com Deus são os 5 minutos que nós temos antes de adormecer na nossa cama. Tudo o que vocês estão a ver acontecer neste momento no mundo é o espelho disto. Nós queremos culpar o homem porque tem produzido muita poluição, queremos culpar a terra porque os vulcões estão a ficar todos ativos ao mesmo tempo, parece que combinaram todos de repente entrar em erupção. Queremos culpar os negacionistas, queremos culpar o coronavírus, queremos culpar tudo e todos. Novamente a desresponsabilização. Eu não sou responsável por nada, eu não tenho interferência em nada disto. É mentira, todos temos. Todos contribuímos. Todos contribuímos com a falta de conhecimento. Todos contribuímos com a falta de comunhão. Todos nós contribuímos com a falta de atenção uns para com os outros. Isso também é reflexo de falta de conhecimento. Porque é muito diferente. Eu vou arranjar outra vítima, já chego a ser vítima, depois estou pronto, mudo-me para este lado. A irmã Elizabeth já me está a lançar aqueles olhos, portanto é melhor ficar por aqui.
Eu gosto muito da Marta e gosto muito do João. E gosto de todos vocês, não fiquem ciumentos, está bem? Mas pronto, neste momento são as minhas vítimas, portanto sou eles que contigo no ouvido. E nós trocamos mensagens, ok? Mas acham que é a mesma coisa do que eu tirar um tempo para tomar um café com o João, ou para tomar um café com a Marta? Não é a mesma coisa. O carinho não vai ser o mesmo. Eu não consigo enviar um abraço por telemóvel. Oh, irmã, não conhece os emojis? Não é a mesma coisa, por amor de Deus. A Marta pode mandar um emoji fofinho cheio de coraçõezinhos, mas naquele momento o que eu quero é um abraço e um miminho dela. Amém? O João está a dizer que sim. Então, pronto. Então, quando eu não puder estar, dar-te os miminhos. Olha, eu estava a dar uma ideia. Olha, esta ideia do João serve para todos. Quando não puderem dar miminhos pessoalmente, mandem uma mensagem a alguém. Olha, estás ao pé da Marta? Dá-lhe um abraço. Pronto. E isto funciona para vocês também. A nossa humanidade está a padecer por falta de conhecimento. A Igreja, o sistema da Igreja, está a colapsar, e não é só na Lausanne, não é só em Portugal, está a ser a nível... Sabe onde é que a Igreja se está a levantar? Com toda a força e com todo o poder. Aquela Igreja igual à Igreja primitiva, que é capaz de fazer tudo, que é capaz de vencer tudo, que não tem medo de nada, que se deixa torturar, que se deixa massacrar para que o nome de Cristo seja espalhado. São as igrejas que estão nos países onde estão a ser perseguidas. É na China, é em África. Diz João. São as igrejas que estão a ser perseguidas. Porque essas não têm nada a perder. Porque essas, como perderam tudo e não têm acesso aos mesmos bens materiais que nós temos, dão valor a cada migalha de Deus, a cada gotinha do orvalho do Espírito Santo, e deixam-se incendiar, e deixam-se contagiar, e espalham este amor, esta luz, esta força, esta coragem, esta determinação, por onde quer que passem. E por isso, nestes sítios, todos os dias, há milhares de pessoas a converterem-se. Eu, na Europa, a igreja está assim, a arrastar-se. É isso que eu sinto, é isso que eu vejo, é isto que eu ouço quando falo com amigos meus, conhecidos meus que estão a viver noutros países, em países super desenvolvidos, em países onde não falta nada. E sabem, o problema é esse. O problema é que quando nós vivemos em países e em sociedades de consumo onde tudo há, e quando nós estamos em necessidade, nós temos felizmente um sistema do Estado, pode funcionar pior ou melhor, mas onde podemos ir buscar alguns apoios, deixamos de sentir necessidade de procurar Deus. Deixamos de ter necessidade de ter esse conhecimento. Deixamos de perceber até quem nós somos. Começamos a esquecer de quem nós somos. Começamos a esquecer de tudo o que nós podemos fazer. O mesmo Espírito que está em Cristo, o mesmo Espírito que expulsava demónios, o mesmo Espírito que perdoava pecados, o mesmo Espírito que ressuscitava mortos, o mesmo Espírito que curava os enfermos, o mesmo Espírito que partilhava tudo com todos, o mesmo Espírito que fazia milagres, é o mesmo Espírito que está aqui hoje. Amém. É o mesmo Espírito que se encontra ainda connosco. O que significa que se nós não estamos a fazer tudo isto, e Jesus disse, vós fareis as mesmas coisas que eu faço, ou maiores ainda, se vocês não estão a ver isso acontecer nas vossas vidas, se vocês não estão a ver isso acontecer nos vossos locais de trabalho, se nós não estamos a ver isso acontecer na nossa igreja, a falha não é de Deus, a falha é nossa. Porque nos acomodamos a estarmos sentados. Atenção, eu não estou a gozar de nada, eu estou junto com vocês, eu estou incluída no mesmo grupo, amém? Eu, quando partilho alguma coisa com vocês, quando Deus me dá uma palavra de exortação, primeiro veio nas orelhas, ok? Nós acomodámos-nos, nós passámos a vir, às vezes oramos isto, e quem tem orado connosco lá dentro, nós oramos muitas, e o próprio pastor utilizava muitas vezes esta expressão, que era, nós vimos para a igreja com o guardanapo, e agora, o grupo de louvor e o pastor que nos sirva. Desculpem, daqui está na Bíblia. Que postura é esta? Que povo é este? Eu fico triste quando me
percebo que em algum momento eu fiz isso, eu fico triste e vou aos pés de Deus e choro e arrependo e peço para que Ele me ajude e me traga um avivamento. E é isso também que eu peço para todos nós aqui. Eu não quero mais desta apatia, eu não quero mais desta indiferença, eu não quero mais deste comodismo, eu quero ser desafiada, eu quero que vocês sejam desafiados. Deus quer que vocês sejam desafiados. Deus está-vos a desafiar. Primeiro, a irem aos pés dEle. Irem aos pés dEle para chorar. Ir aos pés dEle para rir. Ir aos pés dEle para louvá-lo. Ir aos pés dEle para o adorar. Aos pés dEle para ir buscar colinho. Conhecimento, discernimento, revelação. Para depois, cheios do Espírito Santo, irmos por aí fora, onde Deus nos colocar, proclamar a liberdade aos cativos, a cura aos doentes, a ressurreição aos que estão mortos espiritualmente. Irmos aos hospitais visitar os doentes, fazermos como o nosso irmão Manuel fazia, ir aos lares, visitar os idosos. Agora estamos limitados, mas as restrições estão a ser levantadas e, portanto, vai voltar a ser possível. Foi por isso que Deus nos chamou. Deus não nos chamou para encher cadeiras ou para se aquecer. Deus chamou-nos para sermos Cristo no mundo. É isso que significa ser cristão. É sermos como Cristo. É agirmos como Cristo. E agir como Cristo significa abanar as coisas, abanar as estruturas, abanar os sítios onde estamos. Ser como Cristo significa desafiar. Eu nunca conheci ninguém mais revolucionário do que Jesus. Onde ele entrava, ele revolucionava tudo. Ora, ele ia jantar com publicanos, bebia com os proscritos, comia e sabia apreciar uma boa comida com aqueles que eram negados pela sociedade. Tocava em leprosos, meu Deus. Falava com mulheres, pior ainda. Tratava-as como iguais. E que escândalo! Jesus sempre foi um revolucionário do seu tempo. Ok? Jesus nunca teve medo de críticas. Jesus nunca teve medo de se identificar com o Pai. E os discípulos também não. O único momento em que eles tiveram medo foi quando Jesus foi preso e eles temeram ser perseguidos. Não vamos condená-los. Todos nós teríamos feito o mesmo. Não sejamos hipócritas. Então, é isso. Busca o Espírito de Deus. Busca a sua palavra. Busca o caminho que Ele tem para ti. Para que saibas como é que podes marcar a diferença. Para que saibas quem é que está a precisar de ti. Para que saibas como te encheres para depois te esvaziares para os outros. Que era isso que Jesus fazia. Jesus ao final, vocês sabem porque é que uma vez pararam para pensar porque é que Jesus ao final do dia queria sempre ficar sozinho. Ia para junto do Pai, sozinho. Ele ia se encher. Ia se encher do Espírito, ia se encher do amor, ia se encher da paz e do conhecimento do Pai. Porque aquilo que eu vi o meu Pai fazer, isso eu faço. Aquilo que eu aprendi do meu Pai, é isso que eu faço. E é isso que Jesus fazia nesses momentos. Porque primeiro temos que nos encher para depois nos esvaziarmos e podermos ter muito para dar aos outros. Uma igreja criada por Deus para ser pura, bela, perfeita, sem mácula. No entanto, por ditadores como Hitler, uma das pessoas que prefigurou o anticristo, nós começámos a fazer o contrário daquilo que Deus nos disse para fazer. Deus não tem cor nem nacionalidade. O que é que temos visto? O racismo a crescer. Deus não tem género. A sociedade é cada vez mais homofóbica. Deus diz para cuidarmos dos fracos e dos oprimidos. Nós praticamos bullying, muitas vezes de forma silenciosa. Deus ensina-nos a ser hospitaleiros e a receber bem os estrangeiros. Nós olhamos os refugiados de lado e culpamos-los por tudo o que está de mal na Europa. E tem crescido a xenofobia
do racismo. Temos que começar a orar por isto, irmãos. Eu não estou para brincar e os tempos não são para brincar. A extrema-direita está a crescer à força toda. Está a ganhar cada vez mais espaço. Porquê? Porque nós deixamos. Deus diz: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a Igreja. Mas tem aumentado o machismo e a violência doméstica. Deus disse à mulher adúltera que não lhe atiraria pedras, porque se nem os acusadores atiraram e não a condenaram, muito menos ele o faria. Levanta-te e não peques mais, disse Jesus. No entanto, cada vez mais murmuramos, apontamos o dedo, julgamos, criticamos, marginalizamos. Deus diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas nós colocamos de lado, marginalizamos e ignoramos todos os que são diferentes. Todos os que têm uma orientação sexual diferente. Os que têm tatuagens, os que têm piercings. Os que usam camisolas com caveiras, os que pintam o cabelo de forma diferente, ou que têm um corte mais original. Entre muitas outras coisas. Muitos são os motivos para nós discriminar. E eu quero partilhar convosco uma passagem da Bíblia que eu acho linda e que tem a ver com aquilo que tenho estado a partilhar com vocês, já estou a terminar, que é Isaías, capítulo 11, versículos de 1 a 9. Ora, vocês sabem que eu e as novas tecnologias temos assim uma relação não muito próxima. Deixa eu ver se eu estou no sítio certo. Isaías 11, de 1 a 9. Vocês vão encontrar, consoante as traduções, pode haver aqui algumas diferenças. Obrigada, João. Ou eu não sei quem foi, mas obrigada. Pastor? Foi o? Obrigada, Carlos. Depois é luz. Obrigada. Um novo ramo sairá do trono de Jessé. Estamos a referir-nos a Jesus. E da sua raiz brotará um rebento. E sobre ele repousará o Espírito Santo, o Espírito do Senhor. Que é espírito de quê? De sabedoria, de revelação, de conselho, de coragem, espírito de conhecimento. Sem Espírito Santo, nós não temos conhecimento. E de respeito ou temor pelo Senhor. E viverá inteiramente para honrar o Senhor. É assim que Deus também quer que nós vivamos. Que vivamos inteiramente para honrar o Senhor. Nós não precisamos de abdicar de tudo. Nós não precisamos agora de abandonar o nosso trabalho, de abandonar a nossa família. Não. Mas onde Deus nos colocou, vamos viver para honrar o nosso Deus. Amém? Não julgarás segundo as aparências, nem darás sentenças pelo que ouve dizer. Ou seja, Jesus, isto é uma palavra profética sobre Jesus, Jesus nunca iria julgar ninguém por aquilo que ouviu dizer acerca dessa pessoa. Então nós devemos fazer o mesmo. Não vamos julgar ninguém, primeiro, porque quem não quer ser julgado também não deve julgar. Segundo, não vamos fazê-lo por algo que nós não vimos, mas simplesmente ouvimos. Ok? Defenderá com justiça os fracos e com retidão os pobres do seu país. A sua palavra, como uma vara, castigará o país. Qual país? Todas as nações que se afastarem de Deus e que vivem oprimindo os seus povos. Ponham os olhos no que está acontecendo no Afeganistão. Mais um exemplo. Porque é que eles retiraram imediatamente todas as mulheres das universidades e das escolas? Porque a falta de conhecimento permite dominar pelo medo. A justiça e a verdade serão a cintura com que ele se aperta continuamente. Então o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo deitar-se-á junto do cabrito, o vitelo e o leão pastarão juntos. Ou seja, dizer isto à hora do almoço não é boa ideia. Até uma criança pequena os conduzirá. A vaca pastará com o urso, as suas crias deitar-se-ão juntas, e o leão comerá erva com o boi. O bebê brincará na toca da cobra, e a criança meterá a mão no buraco da víbora. Não haverá mais mal, nem destruição, em todo o meu monte santo, porque o conhecimento
conhecimento, meus amados, do Senhor encherá o país tal como as águas enchem o mar. Então, que o conhecimento encha esta igreja, encha cada lar, cada família aqui representada, encha cada um de nós que está aqui presente e os que não estão presentes, para que verdadeiramente as trevas deixem de ter lugar em Portugal, deixem de ter lugar na nossa sociedade, deixem de ter lugar na classe política, deixem de ter lugar dentro das igrejas. E a luz de Deus se possa sobrepor ainda mais forte pela foto que tem estado sobre mim. Amém? A verdade liberta-nos da ignorância. Vocês sabem que aquele versículo fantástico que Jesus nos disse, que é: conhecei a verdade e a verdade vos libertará, também é uma máxima da psicologia. Porque isto é verdade. Na prática, quando nós conhecemos a verdade acerca de nós, quando nós conhecemos a verdade acerca dos outros, quando nós conhecemos a verdade de Deus acerca de nós, isso liberta-nos, isto traz alívio. Isso tira de cima de nós uma carga valente de percebermos quem somos, o que somos, porque somos. Traz alívio. Liberta. Limpa-nos por dentro. E isto aplica-se também às nações. Se esta nação conhecer a verdade, se esta nação souber que na verdade é livre, que na verdade tem um chamado para evangelizar o mundo inteiro, se esta nação perceber que tem um lugar tremendamente especial no plano de Deus, então esta nação será soberana, porque o nosso Deus é soberano. Amém? A verdade liberta-nos da ignorância, liberta-nos da falta de conhecimento de Deus, liberta-nos da mentira, do preconceito, da discriminação, da falta de perdão, da raiva e da desilusão por ação do Espírito Santo. A verdade liberta, o conhecimento transforma. Uma coisa leva à outra. Eu quero-vos dizer, ainda esta semana, até partilhei isso com ela, eu falava com duas colegas minhas que são da área da saúde mental, enfermeiras especializadas na área da saúde mental, e em momentos separados, em momentos distintos, portanto uma não soube da outra, com lágrimas nos olhos elas disseram: Carla, tu não tens a noção da quantidade de jovens que neste momento têm a sua saúde mental completamente destruída. Destes jovens, 30% dos que estão sinalizados, para não falarmos dos que não estão, dos crianças e jovens, nós estamos a falar de crianças pequenas, estamos a falar de adolescentes e estamos a falar de jovens. Destes jovens, 30% têm sinais extremamente graves de depressão e comportamentos suicidas. Estamos a falar só de Portugal. Isto é gravíssimo. E o que é que estamos a fazer para isto não acontecer? Eu vejo uma sociedade em que os pais se desresponsabilizam cada vez mais do seu papel de pais. E depois queremos que as professoras da Super Igreja façam milagres. Nós, em casa, temos que dar continuidade ao trabalho que as nossas professoras, junto com as crianças, fazem, que as pessoas que têm sido, ao longo destes anos, responsáveis pelos grupos de jovens, foram tendo, como foi o meu caso, como foi a Marta, e atualmente a Guida. E vocês não imaginam o peso que todos trouxemos ao longo destes anos, porque sentíamos que o nosso trabalho ali ficava ali. E depois não era continuado em casa. Então, se isto acontece dentro das próprias igrejas, como é que podemos estranhar que isto esteja a acontecer lá fora? Nós, como pais, somos educadores, mas somos exemplos, somos padrão, somos guias, somos orientadores. Eu nunca vi tantos jovens perdidos e que dizem... Eu muitas vezes falo com a minha filha, porque a minha filha está cercada de jovens com problemas destes.
da sua própria turma, de jovens que dizem: eu não sei quem sou, eu não consigo perceber as minhas emoções, eu não consigo interpretar os meus sentimentos, eu não sei se estou certo ou se estou errado, eu não sei se o que está a acontecer na minha vida é por minha culpa. Jovens que neste momento duvidam absolutamente da sua orientação sexual, porque desde pequeninos nunca ninguém lhes explicou quem eles são, porque é que são e o que é que se passou nas suas vidas para os levar a este ponto. Jovens que em momento algum sentiram que os pais estavam lá para eles, para os ouvir, para os guiar, para os ajudar e tirar estas dúvidas. Muitos destes jovens sentem-se culpados e nem tanto foram vítimas de abuso quando eram pequenos, mas não se lembram e ninguém lhes explicou: tu hoje és assim porque aconteceu isto, vamos ajudar-te a sanar isto. Não, ficamos caladinhos, não vamos dizer nada, pode ser que eles assim nunca venham a saber e esqueçam. Pois não, mas está lá registado no subconsciente e são marcas que não desaparecem nunca, a não ser que seja Jesus a sará-las. Nós temos jovens que se sentem culpados só porque nasceram. Porque se não tivessem nascido, se calhar não havia problemas e discussões entre os pais e os pais não seriam divorciados. Jovens que se suicidam porque os pais chegam a casa e vão para os computadores e o pai tem uma namorada virtual no Facebook e a mãe tem um namorado virtual no Instagram. E não houve um minuto para falar com esta criança ou com este jovem, para saber como é que foi o teu dia. Tens alguma coisa para dizer? Correu tudo bem? Precisas de ajuda? Vamos falar sobre este tema. Nada. Eu tenho tido jovens que já fizeram de tudo para serem presos e eram jovens bons, porque chegaram ao ponto de perceber: se eu fizer isto, então e talvez os meus pais, se percebam que eu estou a precisar deles, acordem, olhem para mim e tentem cuidar de mim. Caramba! Que sociedade é esta? Em que mundo é que estamos a viver? E onde é que eu e cada um de nós está aqui nesta manhã nos temos posicionado de maneira a contribuirmos para... Ok, eles até já me estão a abandonar e tudo. Estou a brincar, eu sei. Ok? Eu vou-vos deixar com esta pergunta. Eu vou pedir para que reflitam sobre isto e pensem que estas gerações que aqui estão representadas são o futuro da nossa sociedade e o futuro da humanidade. E o nosso objetivo não é ficarmos sentados à espera que eles façam o seu trabalho. O nosso objetivo é prepará-los para que eles façam o seu trabalho, é fazermos o trabalho deles com eles, de mão dada com eles, dando-lhes as ferramentas de que eles precisam, contribuindo para sarar as suas feridas interiores, em vez de lhes apontarmos o dedo. Porque todos somos diferentes, mas todos somos iguais. Todos somos humanos, todos falhamos, todos erramos, mas todos somos amados igualmente pelo nosso Pai. Ele ama-vos tanto como ama quem está lá fora, como ama os vossos filhos, como ama os nossos pais. E é disto que nós devemos lembrar, é isto que nós devemos aplicar no nosso dia-a-dia. Eu vou pedir para inclinarem as vossas cabeças, ficarem em oração. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque Te temos. Tu és o nosso farol, és o nosso archote, és aquele que encandeia. Tal é a Tua beleza, a Tua santidade, o Teu brilho. És aquele que nos atrais. És aquele que nunca se esquece de nós. És aquele que nos ama com aquele amor impressionante, infinito e ousado, que é capaz de derrubar muralhas, que é capaz de destruir as mentiras, que é capaz de escalar montanhas, que é capaz de descer ao vale mais profundo, para ir à procura, nem que seja de apenas um de nós. Podemos ser o mais pequenininho, podemos ser a ovelhinha mais minúscula do rebanho, podemos ser a ovelhinha assim mais enfesada, mas ainda assim Tu largas todas as outras para trás de nós. Ajuda-nos a fazer o mesmo pelos nossos.
Ajuda-nos a fazer o mesmo pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pelos desconhecidos. Toca-nos nesta manhã com esse amor que nos move a ir após o outro, para o levantar do chão, para sarar as feridas, para as ligar, para os abraçar. Ajuda-nos a ser como Jesus foi para aquele leproso. Jesus podia tê-lo curado à distância, Jesus podia ter dito ser sarado, ele era. Mas a primeira coisa que Jesus fez foi tocá-lo. Porque através do toque, ele deu-lhe aquilo que aquele leproso mais precisava, mais do que a cura do corpo, era a cura da alma. Tu ajuda-nos nesta manhã a sermos como tu. Ajuda-nos a buscar-te, ajuda-nos a conhecer-te mais, a buscarmos o teu conhecimento, para que depois possamos contagiar todos à nossa volta com esse mesmo conhecimento, com esse amor sem limites, esse louco, esse apaixonante, esse incompreensível amor. Muito obrigado, Jesus. Amém. Amém. Que esta palavra possa bater fundo nos nossos corações. Amém. Acho que é uma palavra assim profunda, mas que não podemos simplesmente ouvi-la e não fazer algo. E acho que todos nós somos responsáveis e cabe a cada um de nós tomar uma atitude dentro de nós próprios. Amém? Que Deus possa falar grandemente aos vossos corações, que acheguem-se a Deus, aliás, acheguemos-nos a Deus todos, para que possamos ter vitória nas nossas vidas. Amém? Para que possamos também alcançar aqueles que estão lá fora, que estão a precisar de ouvir Deus falar. Amém? Porque nós temos um privilégio, nós já o conhecemos, e aqueles que estão lá fora muitas vezes estão necessitados, precisam de alguém que abra os seus lábios para falar com eles sobre o que é Jesus. Amém? E às vezes nós até sabemos, mas nós passamos ao lado. E que essa palavra possa entrar realmente nos nossos corações e que haja transformação também nesta área também, para que possamos ser igreja. Amém? Que Deus vos abençoe, uma excelente semana, e aqueles que não estiveram cá, vocês possam ligar e perguntar: olha, não estiveste lá hoje? Na próxima semana